Bom dia, igreja. Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos estudando o Antigo Testamento e nós estamos hoje no 5º livro, Deuteronômio, que é o último livro do chamado Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como os 5 livros de Moisés, né? Então, tradicionalmente nós entendemos que os 5 primeiros livros da Bíblia são de Moisés, e é por isso que é chamado, essa tradição judaica e cristã. Então nós vamos seguir. Ontem eu coloquei o vídeo lá, né, do Bible Project, tem um videozinho dando um resumo do livro, que é o que a gente de certa forma vai rever, mas nós vamos ver uns outros pontos importantes do livro de Deuteronômio. Primeira coisa a notar do livro de Deuteronômio é que, para um bom número de teólogos e estudiosos do Antigo Testamento, Deuteronômio é o livro mais importante de todo o Antigo Testamento. E há motivos para isso, porque na verdade o período áureo do povo de Israel, da monarquia, esse grande período dos reis, desde Saul, Davi, Salomão, Roboão e todos os outros reis ali, nós percebemos, principalmente depois de um grande personagem que é o Josias, o rei Josias, quando ele vai fazer uma reforma, de que tudo que eles fazem é baseado no livro de Deuteronômio. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. E os profetas se referem mais a Deuteronômio do que aos outros livros do Pentateuco. E nós vamos ver no Novo Testamento também um momento importantíssimo do ministério de Jesus relacionado a isso, tá? Mas vamos entender um pouquinho o livro de Deuteronômio. O contexto histórico aqui, a gente teve, a saída do Egito, o Monte Sinai, tudo isso acontecendo no livro do Êxodo. Aí no deserto, a jornada desastrosa e desqualificação da geração rebelde. Vocês lembram que a gente viu no livro de Números, essa viagem deles saindo do Monte Sinai, e quantas vezes eles se rebelaram, O pessoal se rebela reclamando de comida, depois se rebela reclamando que os espias disseram que a terra tinha muita gente, poderosa, e aí eles não iam conseguir entrar na terra, eles reclamam da terra. Inclusive Deus fala claramente: eles falaram mal da terra que eu prometi dar a eles, é por isso que eles vão morrer, Então aquela geração toda, todos aqueles homens de 20 anos para cima, a média de vida daquela época das pessoas comuns não era muitos anos, era uma média de 60 anos, por isso que de 20 anos para cima, 20 mais 40, 60 anos é a média do que os adultos, os homens adultos morrem. Então, por 40 anos eles vão ficar no deserto para que eles sejam eliminados e haja uma nova geração. Então, o povo se rebela, os levitas se rebelam, dizendo: quem disse que o Arão que tem que ser o sumo sacerdote? Depois o próprio Arão e a Miriam se rebelam contra Moisés. O deserto é um momento de decepção em que o povo se rebela, reclama. Exercício que nós sempre devemos fazer, como quando eu falei do livro de Números, lembrei para vocês, texto que você sempre tem que colocar na sua mente quando fala do Antigo Testamento, 1 Coríntios capítulo 10, porque Paulo fala lá: essas coisas foram escritas como advertência para nós. Quando você vê o pessoal no deserto reclamando de água, o que a gente faz? Esse pessoal que saiu do Egito, eles são assim, complicados, Eles só reclamam, e povinho difícil. Esse povinho difícil somos eu e você. E isso serve para mostrar quem somos nós, e o tamanho da graça de Deus, e o quanto devemos ser gratos por tudo que Deus tem feito por nós. Então, Paulo deixa claramente isso. De novo, vá depois para 1 Coríntios capítulo 10, tá?
Eu acho importante, vamos ler agora 1 Coríntios 10 rapidamente. Eu vou pegar, acho que a partir do versículo 11, eu vou lembrar agora aqui, os exemplos da história de Israel, tá? 1 Coríntios 10. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Versículo 6: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejamos idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritos como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Esses 11 primeiros versículos, ele deixa claro, ele fala 2 vezes, foram escritos como exemplos para nós. Então eu tenho que perceber às vezes que eu falo: nossa, Deus, por que eu estou sofrendo, passando por tanta dificuldade assim? Por que o Senhor não me abençoa? Você não está percebendo as bênçãos que você recebe? E uma coisa a gente tem que lembrar, que o Senhor, como Deus fala para Paulo, a graça dele nos basta. Você já sabe que você está indo para o lar celeste. Você já sabe que aqui não é o lugar definitivo em que você vai viver, que nós somos peregrinos e estamos de passagem, que a nossa leve e momentânea tribulação não é para se comparar com o eterno peso de glória que nós vamos viver com Cristo. Nós temos que perceber isso, às vezes que a gente reclama da vida que nós temos diante de Deus. Fica a dica, leia Salmo 73, salmo que eu adoro, né? O Asaf lá reclamando: o cristianismo não compensa, ser crente não compensa, porque eu sofro pra caramba, né? O Asaf vai colocar lá. Então, nós temos no deserto o lugar que o povo reclama. No livro de Números vai mostrar isso, que a geração, aquela inteira geração morre. Capítulo 27 de Números tem a nova geração, é feito o censo, o número do povo é basicamente o mesmo, 600 e poucos mil homens. E aí então Deus manda eles irem para as planícies de Moabe, onde eles ficam às portas da terra prometida. E aí eles se estabelecem, ficar ali nas planícies de Moabe, muitas coisas importantes acontecem ali. Primeiro, eles vencem as primeiras batalhas, eles vencem os reis ali do lado leste do rio Jordão, e com isso eles veem que é Deus que é fiel e dá a eles a vitória. A gente vai trocar o microfone, gente. Alô. E eles vencem territórios, e é o primeiro território que eles ocupam ao lado leste do Jordão. E isso eles veem que realmente Deus está com eles, isso fortalece eles, e eles se estabelecem ali. E é nisso que vai começar o livro de Deuteronômio. Quando eles se estabelecem, estão às portas de entrar na terra de Canaã, Moisés vai dar uma série de discursos ao povo, preparando eles para essa nova fase. Esses discursos são o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é uma coletânea de discursos de Moisés, tá? Inclusive, essa daqui, né, a divisão dos capítulos, como Moisés vai começar o livro. Nos primeiros 3 capítulos, ele em 3 capítulos dá um resumo de toda a história do povo. Falou assim: olha, vocês sabem que nós saímos do Egito, Deus com sua poderosa mão tirou a gente, e nós fomos para o Monte Sinai, e lá Deus fez aliança com a gente. Ele vai explicando tudo isso,
no deserto seus pais foram rebeldes e eles morreram, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele passa 3 capítulos dando um resumo de como eles chegaram ali. Tá. Aí, capítulos 4 a 11, que é um bloco muito importante de Deuteronômio, a gente vai ver referências pesadas, fortes, importantes no Novo Testamento sobre esse bloco aqui. É um chamado à fidelidade, tá? É um apelo a Moisés para que o povo seja fiel à aliança. Inclusive, daí a gente tem aqui a palavra o Shema, que a gente vai ver daqui a pouco. Shema é a palavra hebraica para ouvir. Só que ouvir não é só ouvir aqui, é ouvir no sentido de obedecer, de prestar atenção e obedecer. E inclusive a confissão de fé judaica está aqui nessa parte que a gente vai ver daqui a pouco, né? Que é o ponto central, diríamos assim, da religião judaica hoje. Capítulos 12 a 26, o meio do livro, são os termos da aliança, ou seja, é uma junção, um resumo de todas as outras leis que já foram colocadas nos outros livros. Moisés vai colocar aqui de novo um conjunto todo dessas leis, e leis em todos os sentidos. Algumas leis rituais que estão lá em Levítico, mas o principal são leis civis ou sociais, de organização do povo. Inclusive aqui vai falar sobre a atuação dos reis. Ele já vai falar sobre, quando vocês estiverem na terra e tiver rei, façam dessa forma. Vai falar dos anciãos ou dos líderes. Aqui inclusive no meu slide vai estar presbítero. A palavra presbítero significa ancião, tá? Simplesmente. Então, os anciãos ou as pessoas sábias da época, os profetas e os sacerdotes. Então ele vai falar dessa organização, vai falar do cuidado com os pobres, vai falar dessa questão de justiça social. Todas essas questões são colocadas aí nos capítulos 12 a 26. Porque ele, lá no 4 a 11, ele falou: sejam fiéis à aliança. Ele falou assim: está aqui um resumo da aliança inteira, tá? É isso daqui, é isso que você deve fazer, que é cumprir a aliança. Uma coisa interessante, sabe quantos mandamentos existem no Antigo Testamento? Alguém lembra o número? No Antigo Testamento existem 613 mandamentos. É muito mandamento. 613. É mandamento pra caramba mesmo, né? Mas sim, são mandamentos sobre as questões sacrificiais. Cada sacrifício, né, é um mandamento, uma forma. Cada detalhezinho foi contado, são 613. Os judeus falam: nós temos que cumprir os 613 mandamentos de Deus. É assim que eles colocam, né? Tá, ele fez um apelo a ser fiel e explicou como é ser fiel. Agora ele dá um ultimato, tá? Capítulos 27 a 30 é quando Moisés vai fazer o apelo final dele, tá? Falando: gente, vocês sabem toda a nossa história, vocês sabem o quão importante vocês serem fiéis, vocês sabem como é ser fiel, eu já expliquei para vocês, agora está com vocês. Vocês vão ter que escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, entre seguir a lei de Deus ou não seguir a lei de Deus. Então, nos capítulos 27 a 30, ele faz um longo discurso falando disso, da bênção e da maldição. E por fim, capítulos 31 a 34 é a despedida e morte de Moisés, que daí ele já vai preparar o Josué como o sucessor dele. Ele vai dar as últimas palavras, vai ter um cântico de Moisés, que é uma despedida ao povo. E aí no último capítulo 34 é narrada a morte dele, né? Então essa é a estrutura do livro. E uma coisa interessante também é que a estrutura de Deuteronômio, boa parte dos estudiosos defendem que ele é montado numa estrutura daquele período do segundo milênio antes de Cristo, quando havia um acordo entre senhor e vassalo, né? Quando um rei tomava um outro reino e colocava o outro reino como servos dele, como vassalos dele, ele fazia uma carta
fazia um documento, e essa estrutura é seguida em geral. Tem a estrutura de, primeiro ele vai contar a história de como ele foi tão bom em tomar aquele reino, para tomar eles como seus servos, e como ele foi bonzinho em preservar eles, isso, aquilo, tudo mais. Depois ele fala, por isso, diante de tanta bondade que eu sou, que eu fiz, vocês sejam fiéis a mim. E como vocês devem ser fiéis a mim? Cumprindo essas regras aqui, pagando esses impostos, provendo esse material, fazendo dessa forma, isso, aquilo, tudo. E depois no final ele fala, vocês têm que escolher se vocês vão ser fiéis a mim ou não, se vocês vão continuar fiéis a mim ou não. E daí depois ele faz uma despedida. Então alguns defendem que o livro de Deuteronômio é como se fosse um contrato de Deus com o povo, nesse sentido, porque segue essa mesma estrutura, Então, só um resumo aqui, o peso da história, a gente já passou por isso, a falha humana. Os primeiros 3 capítulos mostram a rebeldia e teimosia da geração anterior, ele vai lembrar disso. E aí então falar da fidelidade divina, a constante graça e provisão de Deus no deserto. Deus não abandonou suas promessas da aliança a Abraão, e é isso que se mantém na narrativa, de que Deus fala, porque Ele amou os patriarcas, Ele foi fiel a vocês. Então nos 3 primeiros capítulos ele mostra, vocês foram rebeldes, mas Deus permaneceu fiel, vocês foram rebeldes, mas Deus permaneceu fiel. E ele está falando isso para a nova geração, para aqueles que nasceram no deserto, e quando essas coisas estavam acontecendo eram crianças, só que agora eles já são adultos. E ele está dando um resumo da história, para assim, agora a responsabilidade está com vocês. É isso que ele está colocando, lembrando da história, para trazer a responsabilidade para a nova geração, Aí sim, o chamado à fidelidade, que eu falei, fidelidade exclusiva ao Criador e Redentor, capítulos 4 a 11. E aí, a gente vai começar a ler daqui a pouco alguns versículos, exatamente desse ponto aqui. Qual é a ameaça? Os deuses de Canaã, representando sol, clima, sexo, guerra. Deus faz a advertência aqui, olha, vocês têm que ser fiel a mim, porque vocês vão correr o risco de adorar os deuses que estão lá em Canaã. Eu já estou advertindo vocês, sejam fiéis a mim, E o resultado de fazer isso vai ser degradação humana e destruição comunitária. A resposta, o Deus de Israel, se eles seguirem o Deus de Israel, terão vida e bênção. Vamos ver esse ponto. Vamos para Deuteronômio capítulo 4, e nós vamos ler os primeiros 14 versículos de Deuteronômio 4. Aqui é a parte que começa esse novo bloco de advertências. Os 3 primeiros capítulos ele acabou de contar a história do povo, e aí ele fala assim: e agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Vocês viram com os seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-Peor, mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, aqui é Moisés falando, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos. E olha só, o que ele vai começar a explicar, qual vai ser o efeito deles cumprir a lei de Deus, o que vai acontecer com os outros povos. Versículo 6: vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenham cuidado
tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viver sobre a terra, e as ensine a seus filhos. Então, e aí ele vai continuar falando sobre a importância de falar, né? Ele fala de quando eles estavam perto do Monte Sinai, que veio fogo, isso, aquilo, veio um espetáculo ali, né? E ele escreveu os mandamentos em tábuas, isso está no versículo 13, né? E aí ele termina: naquela ocasião o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis, para que vocês os cumprissem na terra da qual vocês vão tomar posse. Até aí. E aí ele vai falar sobre a proibição de idolatria, lembrando: toma cuidado, que vocês vão correr o risco de adorar outros deuses, os deuses dos outros povos. Ele vai fazer uma chamada forte. Depois, vai no versículo 32. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram e continuam vivos? Que Deus desceu, decidiu tirar uma nação do meio de outro para lhes pertencer? Deus começa a falar: eu fiz uma coisa que nunca se ouviu na história, tá? E eu fiz isso para mostrar para vocês que eu sou Deus, versículo 35, né? Então, o Moisés está fazendo esse discurso realmente para chamar a atenção do povo, né? Para reconhecer todas essas coisas, tá? E para finalizar, os versículos 39 a 40, que ele fala para colocar tudo isso no coração. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. Então o que acontece? Você está vendo que aqui é Moisés lembrando o povo, e agora apelando a eles, para eles serem fiéis à aliança, para eles cumprirem, para eles não se esquecerem do que Deus fez e tudo mais, tá? Agora olha só, vai para o capítulo 6. E o capítulo 6 tem um ponto central da fé judaica, tá? E a gente vai ver que o Senhor Jesus também faz referência aqui, né? Mas o que acontece? Aqui, o Senhor faz o apelo, de que o que você deve fazer é amar a Deus, ou seja, o resumo de toda a lei está aqui: você deve amar a Deus. E olha só, vamos ler os versículos 1 a 9 para ver isso. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor seu Deus ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês o cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos terão o Senhor, o seu Deus, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo te irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Já viram isso claramente, né? O próprio Senhor Jesus faz referência aqui. O versículo 4 é a confissão do povo judeu. Que começa, o ouça é o chamar, aquela palavra. O judeu tem que recitar: chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errat. É assim que eles vão falar em hebraico, é a profissão de fé deles. O judeu tem que falar isso todos os dias, e ele tem a confissão de fé dele. Esse é o ponto central da fé judaica, tá? É como se fosse o credo apostólico deles.
É o resumo da fé deles. Yahvé é o único Deus, é o único, não tem outro igual a ele, né? Então, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, né? Ou é o único. Então, esse é o cerne, tá? E é aqui que eles entendem, por isso que o livro de Deuteronômio é tão importante, e outros pontos que a gente vai ver daqui a pouco, porque aqui você tem esse chamado à obediência, um chamado muito forte à obediência. E ele vai depois falar aqui que você deve, inclusive aqui, ó, vamos continuar lendo os versículos 6 até o 9, que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. É nesse texto que você vê os judeus amarrando uns cubinhos de madeira com umas fitas aqui e aqui na testa, porque dentro desse cubinho de madeira tem texto bíblico. O texto disse para você colocar na testa a palavra de Deus, para você colocar no seu braço a palavra de Deus. Eles fazem isso literalmente, como um ritual, em cima desse texto. Então a religião judaica hoje, e na época de Jesus já era assim, o pessoal tem esses costumes por causa desse texto. Os judeus têm esse costume por causa desse texto, que é: vocês têm que ser fiel à minha aliança, então cumpram a aliança, esteja com ela na sua testa. Ele está falando na sua frente, né? Diante de seus olhos, mas eles literalmente colam na testa o texto, né? É um costume que eles têm. Agora preste atenção ao seguinte: Jesus faz referência a Deuteronômio algumas vezes, mas tem um evento na vida de Jesus, que é o início do ministério dele, que ele especialmente cita Deuteronômio, que é na tentação. Quando Jesus é tentado, ele cita 3 textos bíblicos. Esses 3 textos bíblicos estão no livro de Deuteronômio. Mais especificamente, estão dentro desse bloco, no capítulo 8 e no capítulo 6. Veja só, a tentação de Jesus a gente nem precisa ir lá. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 11, você tem a tentação de Jesus. Aí você pode ver depois lá na sua Bíblia as referências, né, que Jesus fala, mas você vai ver aqui em Deuteronômio o que Jesus cita. O primeiro texto é Deuteronômio 8:3. Depois a gente volta para o capítulo 6. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, para que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Essa é a resposta de Jesus para a primeira tentação do diabo, né? Depois ele vai para o 8:16. Eu acho que eu peguei errado, tá? Um pouquinho, deixa eu conferir, acho que é o 6:16, os dois, deixa eu ver aqui. Isso, então é o 6:16, perdão. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como fizeram em Massá, que é: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Como está lá em Mateus. Então Jesus cita aqui Deuteronômio 6:16. E por último, o 6:13, tá? Logo aqui em cima: temam o Senhor o seu Deus e só a Ele darás culto, tá? Então Jesus cita esses 3 textos para o diabo. E isso, Mateus está fazendo teologia ali, né? Na tentação. Eu acho que eu já falei uma vez aqui para vocês, eu acho que eu já preguei no texto da tentação de Jesus. Mateus é o único dos evangelistas que cita que Jesus foi ao Egito, que os pais o levaram ao Egito na infância. E aí ele vai citar Oséias capítulo 11 para dizer:
do Egito chamei meu filho. Oséias 11:1 fala assim: do Egito chamei meu filho. E aí Mateus fala assim: ele foi para o Egito e assim se cumpriu o que o profeta disse: do Egito chamei meu filho. Ali Mateus faz a ligação. Israel era o filho de Deus, como há outros textos que Deus chama Israel de meu filho, não só em Oséias 11:1. E agora Mateus fala assim: o filho de Deus agora é Jesus. Então ele faz essa ligação ali quando ele vai para o Egito. E daí, logo antes da tentação, Jesus ele é batizado. No final dele ser batizado, o que acontece? Vem uma voz do céu e diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele sai, vai para o deserto. O que o diabo fala? Você é realmente o filho? Prova para mim que você é o filho. Ele fala: prova para mim fazendo esse milagre. Jesus fala, ele não faz milagre nenhum. Jesus fala: sabe por que eu sou filho? Porque eu obedeço. Essa é a minha identidade de filho. E ele cita os discursos de Moisés, dos capítulos 4 a 11, que é um apelo à obediência. Então Jesus vai ao Antigo Testamento, ao apelo à obediência, mostrar: eu sou filho não porque eu faço milagres, eu sou filho não porque eu sou diferente dos outros, eu sou filho porque, diferente do Israel rebelde, eu sou o filho que obedece. E é por isso que eu sou o filho verdadeiro, autêntico do Pai, porque eu obedeço meu Pai. Então é isso que está sendo feito ali na tentação. E Jesus cita esse bloco de textos, essa chamada, o cerne da religião judaica. Ele fala: eu obedeço, eu verdadeiramente obedeço, por isso eu sou o verdadeiro filho, né? Então esse que é o ponto aqui que a gente vê desse bloco, tá? Que é esse chamado à fidelidade. Você vai ter até o capítulo 11 Moisés reiterando, repetindo essa questão de serem fiéis à aliança com o Senhor, tá? Aí depois eu tenho o capítulo 6, foi o que eu falei, que tem o chamar, tem o cerne aqui, né? A ouvir, a obedecer. A gente já leu esse texto, né? No capítulo 6. O propósito da obediência era eles serem, tá? Um povo que eles tinham uma diferença social, moral e, é claro, religiosa, que é o ponto básico, que ia fazer as outras nações perceberem que eles eram diferentes, e isso fazendo, eles iam abençoar as outras nações, como é o chamado de Abraão, ser bênção para as outras nações. Israel era para ser um reino de sacerdotes. Lembra em Êxodo 19 que Deus fala: se vocês aceitarem, vocês serão para mim um povo especial, serão um reino de sacerdotes, propriedade exclusiva minha. E era para eles serem um reino de sacerdotes no sentido de ser testemunho de Deus. Então, se eles obedecerem, se eles andarem de acordo com a aliança, esse é o objetivo, eles serem luz para as outras nações, né? Indo para o bloco do meio, tá? Que é a parte central do livro, que é a coletânea de leis. E aí que você tem, ó, começa de baixo para cima, tá? Ele começa falando nos capítulos 12 a 16, como se relacionar com um Deus único, falando de leis rituais sobre cerimônias e como as coisas devem funcionar. E aí que algumas coisas vão ser diferentes, aí até alguns falam de contradição, né? Pelo seguinte: nos outros livros do Pentateuco, você tem certas leis que parece que Deuteronômio está falando diferente delas. Como, por exemplo, em Êxodo, como foi ensinado praticar a Páscoa. O que eles deveriam fazer na Páscoa? Se reunir nas suas casas, matar um animal, comer pães asmos, inclusive o que sobrasse do animal eles tinham que jogar no fogo e acabar com tudo e tudo mais. Em Deuteronômio já não fala que é para celebrar a Páscoa em casa, é para celebrar só num único lugar que Deus estabeleceu, e eles não vão mais comer a refeição em casa exatamente da forma como faziam antes. Vocês têm que ir para o templo, para o lugar central. O templo aqui ainda não vai chamar templo. Assim, o lugar onde eu fizer habitar o meu nome, é assim que fala. Inclusive ele tem a teologia do nome em Deuteronômio. Deus fala: onde eu fizer habitar o meu nome, no lugar onde eu fizer habitar o meu nome, vocês celebrem a Páscoa.
Ou seja, vocês vão para lá, e aí talvez eles vão celebrar o que é possível nas tendas, mas eles já não vão ter todo o gado, todos os animais disponíveis, mas eles vão celebrar de uma forma diferente. E aí qual é o ponto? Parece que algumas leis foram estipuladas apenas para o período no deserto, enquanto eles não são uma nação. Deuteronômio, todas as leis são preparadas vendo o povo como uma nação já. Quando vocês se estabelecerem, é desse jeito que vocês fazem. Então, você tem algumas diferenças aí, tá? Então, nós temos leis sobre adoração, depois nós temos a questão da liderança, capítulos 16 a 18, como por exemplo, como eu falei, no capítulo 17, você vai ver que já tem leis falando sobre como o rei deve ser, tá? Então, isso é trabalhado lá. E, por fim, nos capítulos 19 a 26, você tem a vida civil e a justiça social, a convivência pública, você vai ter leis falando sobre você ter uma parte dos seus bens para você dar aos pobres, você vai ter questões para diminuir a pobreza, você vai ter questões de justiça, sobre julgar as pessoas, sobre cuidado com viúva, com órfão. Então você tem uma série de leis aí que Moisés resume todos os mandamentos nesses capítulos de 12 a 26, dando uma explicação e atualizando as leis para a realidade deles agora serem um povo estabelecido na terra. É isso o que vai acontecer. Aí, resumindo aqui o final, né? Aqui é um resumo desses blocos que eu falei. Templo central exclusivo para evitar a mistura com ídolos locais. Tá? Qual é a inovação aqui em Deuteronômio? Adoração ligada diretamente ao bem-estar social. Tinha o dízimo que a pessoa dava para o templo, para os sacerdotes, só que foi estabelecido também um dízimo trienal. A cada 3 anos você dá um dízimo que é dirigido aos pobres, né? Liderança, presbíteros aqui pode ler como anciãos, sacerdotes e reis subordinados à autoridade máxima das leis da aliança. E aqui que é uma coisa nova que tem em Deuteronômio que não existia antes. O sistema estabelece a figura dos profetas como fiscais do poder, garantindo que o rei nunca fosse superior à lei. Então, o livro de Deuteronômio deixa muito claro que os profetas devem atuar para fiscalizar os reis. Diferente dos outros povos, então Deuteronômio já fala que Israel vai ter rei, pode ter rei, só que não pode ser rei como os outros reis dos povos vizinhos. O rei não pode ser uma ditadura, não pode ser uma autoridade máxima. Ele tem que estar sujeito à lei, ele tem que estar sujeito aos profetas. Inclusive, quando fala do rei, ele tem que fazer uma cópia da lei e manter com ele, e ele tem que ler a lei, né? Então, tudo isso é colocado claramente em Deuteronômio. E no fim aí, a justiça social foi de novo, né? Aqueles capítulos 19 a 26, ele vai falar sobre como cuidar da viúva, como cuidar do órfão, como cuidar do imigrante. Então tem uma série de leis aí de como, estabelecidos na terra, cuidar dos menos favorecidos, tá? E aí, aqui ele só está comparando, né, lendo as leis no contexto antigo, o status do rei. Por exemplo, nas nações vizinhas, o rei é divino e dita a própria lei. Em Deuteronômio, o rei é um cidadão subordinado à lei de Deus. Sistema de justiça favorece e protege os detentores do poder nas nações vizinhas. E aqui é uma proteção radical voltada às viúvas, órfãos e imigrantes. E a trajetória cultural, tolerância à degradação comunitária nos outros povos, elevação sistêmica para um padrão de dignidade e sabedoria. Então, Israel, seguindo essa lei, ele seria um povo totalmente diferenciado dos outros, tá? Penúltimo bloco do livro é o chamado a bênção e a maldição, a morte, a vida e a bênção e a maldição, né? Vamos ver isso na prática. Vai para Deuteronômio 30, versículos 11 a 16. Deuteronômio 30, a partir do versículo 11. De 11 a 16, olha só, para vocês verem como é o apelo de Moisés aí.
O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está, inclusive aqui é um texto que Paulo vai citar lá na frente, lá em Romanos, né? O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próximo de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhes. Olha só, o que ele está falando aqui, a gente vai ler depois do 15 e 16. E Paulo repete esse texto, ele até interpreta cristologicamente, né? Quem subirá aos céus, ou seja, para trazer Cristo? Quem irá até o abismo, ou seja, para trazer Cristo dentre os mortos? Ele vai falar tudo. Não, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. O que Moisés está falando, o que Paulo está falando é o seguinte: não tem fórmula nenhuma, não tem mágica nenhuma, não tem ritual nenhum. Está aqui a lei, é só obedecer. Leia e obedeça. A palavra está perto de ti, está aqui, não tem nada miraculoso, ninguém tem que buscar nada. Só o que você tem que fazer agora é obedecer, é simples, né? Você só tem que obedecer, tá? Versículos 15 e 16. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Ele deixa claro, está aqui a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele vai repetir outras vezes isso nesse bloco, tá? E ele vai até citar: a vida é essa, se vocês me obedecerem, vocês terão plantação que vai multiplicar.